Queridos, vamos dar sequência, então, na análise do texto de Atos. Nós vamos fazer a leitura, agora mesmo, dos versos 26 ao 40. Porém, a nossa exposição ela vai ficar restrita apenas aos versos 29 a 31. Então, faremos a leitura agora e depois eu vou dar uma breve recapitulação do contexto, do panorama que nós estamos, e aí seguimos na análise dos versos. Acompanhe comigo a leitura do texto. Atos capítulo 8, versos 26 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Queridos, vamos relembrar aqui o contexto, né? Sempre é importante nós não isolarmos um texto, mas sempre lembrarmos o que está acontecendo. Então você deve lembrar que depois da morte de Estevão, que nós vimos lá no finalzinho do capítulo 7 de Atos, iniciou-se um período de intensa perseguição contra os cristãos que veio da parte da liderança do povo judeu lá em Jerusalém. Esses líderes judaicos, eles enviaram um homem chamado Saulo para prender todos os cristãos que ele encontrasse. O objetivo de Saulo era destruir a igreja de Jesus. E isso forçou com que os discípulos de Jesus buscassem refúgio em outros locais, em regiões vizinhas. Lucas nos conta que somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Os demais discípulos eles fugiram para as regiões vizinhas. E um desses discípulos que saiu para outra região é Filipe. Filipe era um dos 7 homens que foram escolhidos para auxiliar os apóstolos no serviço diaconal. Estevão era um também desses 7. Então nós temos aqui um destaque de 2 histórias desses homens que foram escolhidos para aquele serviço. Lucas diz que Filipe ele foi para a região da Samaria. E lá ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a testemunhar tudo aquilo que havia acontecido com Jesus em Jerusalém. A sua morte, a sua ressurreição e como que a salvação depende da crença, da fé nesse Jesus que morreu e ressuscitou. Filipe ele teve grande sucesso nesse evangelismo. Muitos samaritanos creram e foram batizados na fé cristã. 2 dos apóstolos, Lucas nos conta, Pedro e João, eles tiveram que sair de Jerusalém para ver se isso era de fato verdade. Eles tiveram que ir lá verificar esse sucesso no evangelismo aos samaritanos e se deslocaram até a região da Samaria. Somente quando os apóstolos Pedro e João chegam lá, é que o Espírito Santo desce sobre os samaritanos da mesma forma como aconteceu com os judeus lá em Atos 2. Isso foi necessário acontecer assim. Já foi explicado nas outras pregações.
Então a evangelização, ela começou ali de maneira intensa em Samaria, e ela continuou ocorrendo ali, né? Isso que Lucas vai nos contar, que os apóstolos e Filipe foram a outras aldeias samaritanas. E aí então, Lucas ele passa agora a falar de um outro evento evangelístico que tem como personagem central Filipe. Mas agora ele aparece não mais evangelizando uma multidão, uma aldeia ou vários samaritanos, mas ele aparece agora pregando o evangelho para um único homem. E esse é o texto que nós acabamos de ler. Nós já vimos na semana passada os versos 26 a 28. Hoje nós veremos os versos 29 a 31. E neste pequeno trechinho que nós veremos, que é o alvo desta exposição, o texto nos apresenta Filipe sendo mais uma vez guiado por Deus, por meio do Espírito Santo, e ele encontra agora o eunuco. Nós vimos na semana passada como que Deus ele dirige os passos da sua igreja, dos seus filhos. Nós vimos também a ação soberana de Deus na salvação do homem. Nós vimos como Deus salva quem Ele quer. Filipe ele não está ali ao acaso. Ele não está ali como um evento de sorte cósmica. Não, Deus mandou ele lá. E por que que Deus mandou Filipe lá? Para salvar aquele homem. Especificamente uma pessoa. Isso nos mostra que Deus ele é soberano. E ele salva quem ele quer. Ele envia alguém para anunciar o evangelho para aqueles que ele deseja salvar. Nós vimos também que nessa ação da salvação, Deus usa em uma ação conjunta o Espírito Santo e a palavra. Ambas as coisas são necessárias na conversão do homem. É necessário o Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, mas também é necessário uma mensagem que tem que ser compreendida para que você possa crer, para que você possa confiar. Não há como haver salvação se esses dois elementos não estiverem presentes. Hoje, queridos, o foco vai estar naquele que é o grande chamado de todo cristão: fazer discípulos. Todo aquele que crê em Jesus, se você compreendeu a mensagem do Evangelho, se você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você entendeu o que é o Evangelho, então saiba que você tem um chamado. Deus lhe deu uma missão neste mundo. Do contrário, Deus poderia nos levar. Deus poderia simplesmente nos retirar deste mundo, nos levar para Ele, mas Deus nos deixa aqui. E Ele não nos deixa aqui a passeio. Ele nos deixa aqui com uma missão. Nós temos a missão, o chamado de Deus de fazer discípulos, de sermos discipuladores. Por isso, cada crente precisa estar sempre pronto para compartilhar o Evangelho. O cristão ele tem que estar sempre pronto a ajudar outras pessoas na sua jornada na fé. Então, o meu objetivo principal aqui com esse sermão é enfatizar esse chamado que o cristão tem de discipular. Todos nós temos essa responsabilidade, mas também esse privilégio. É um privilégio que Deus nos dá de fazer participantes da obra que é dele. Nós temos o privilégio de poder ajudar pessoas e conduzir pessoas até Cristo. Mas para fazermos isso, irmãos, para que você possa cumprir com a sua missão como cristão, você precisa seguir o exemplo de Filipe. A história que nós veremos nessa manhã serve como um ótimo modelo sobre o papel do discipulador que aponta para Cristo. Assim como Filipe guiou o eunuco às Escrituras, assim como Filipe guiou o eunuco pela palavra até Cristo, cada um de nós deve ser capaz de levar outros a conhecer Cristo. Se você é crente, você deve ser capaz de conduzir outra pessoa pelas Escrituras até Jesus. Então, queridos, para cumprirmos com o nosso chamado cristão ao discipulado, para podermos realizar essa obra de fazer discípulos, essa é a grande comissão. É preciso que você siga o exemplo de Filipe. Em primeiro lugar, você deve estar ciente da sua missão. Esse é o primeiro passo. Esteja ciente daquilo que Deus lhe chamou.
Depois, em segundo lugar, você precisa estar preparado para a missão. Não basta apenas saber que você tem que fazer discípulo se você não for capaz de fazer um discípulo. E em terceiro lugar, você deve ir à ação. Se você reconhece a sua missão, se você está preparado para ela, então faça discípulos. Faça discípulos. O primeiro ensino desse texto, que vai nos ajudar a cumprir com a nossa missão como cristão, o primeiro ensino que nós tiramos aqui é: esteja ciente da missão. Veja o que diz o verso 29. Atos 8, verso 29. Diz ali: então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Nós podemos observar aqui, irmãos, mais uma vez, Deus assumindo o controle e guiando Filipe. E Deus faz isso por meio do Espírito Santo. Ao que tudo indica, Filipe recebe aqui uma ordem audível. O Espírito disse a Filipe. O Espírito Santo falou para ele: aproxime-se dessa carruagem, acompanhe essa carruagem. E aqui, irmãos, o acompanhar é bem enfático. Aqui o verbo no original tem o sentido literal de grudar. O Espírito Santo está dizendo para Filipe assim: olha, se aproxime dessa carruagem e grude nela. Não deixe ela escapar. Vá para o lado dela e fique ali. Não se separe dela por nenhum instante. Ou seja, Deus quer que Filipe esteja próximo o suficiente para ele ouvir o que o eunuco está lendo. O eunuco está lendo Isaías. Naquele tempo a leitura era sempre em voz alta. Eles sempre liam os textos em voz alta. Então Deus tem esse objetivo, ele quer que Filipe escute o que aquele homem está lendo. Ao mesmo tempo que ele quer que o eunuco veja Filipe ali. Perceba a sua aproximação. Veja que tem alguém acompanhando a sua carruagem. E aí, mais uma vez, nós temos que ver aqui a presença do Espírito. O Espírito Santo de Deus. Nesse texto, irmãos, como o Espírito Santo se apresenta aqui? Como um ser pessoal. Um ser pessoal que dá uma ordem direta, que fala. O Espírito Santo aqui não é uma força mística e cósmica, que age de formas misteriosas, não. O Espírito Santo aqui dá uma ordem muito clara. Uma ordem direta. Em um momento da história em que isso era necessário. Eu disse na semana passada, irmãos, nós temos que ter sabedoria e discernimento quando nós lidamos com textos como esse. Quando nós vemos aqui Deus falando, dando orientações, de forma possivelmente audível. Nós temos que ter sabedoria. Por quê? Porque nós vamos encontrar textos como esse nas Escrituras. E como eu disse já na semana passada, irmãos, momentos onde Deus fala assim, de forma reta, direta, clara, na Bíblia é sempre a exceção. Nunca é a regra. Esse é o ponto que parece que as pessoas não entendem. Você tem uma Bíblia que aborda 4.000 anos, mais ou menos, da história humana. Quantos relatos de Deus falando assim com pessoas você tem na Bíblia? Uma dezena, algumas dezenas, pouco mais que isso. Ou seja, em 4.000 anos de história, você não consegue achar centenas de vezes Deus fazendo. É exceção, não é a regra. Mesmo no livro de Atos, irmãos, que nós vamos aqui deparar várias vezes com intervenções de Deus, por meio de sinais, milagres, por meio de ordens diretas, mesmo no livro de Atos, nós vamos ver que essas ocorrências elas vão diminuindo com o passar do livro. Nós temos agora, na primeira parte, até o capítulo 15, muitas intervenções como essa, nós vamos ver no capítulo 9, no capítulo 10, mas depois elas vão diminuindo até o ponto de você ver que elas cessam. Isso significa que hoje o Espírito Santo não nos guia mais? Não é o ponto, irmãos. Hoje o Espírito Santo continua habitando no crente como habitava em Filipe. Hoje o Espírito Santo continua a nos guiar, a nos dirigir. É muito comum no meio cristão você ouvir pessoas testemunhando o quanto elas percebem a ação do Espírito Santo na sua vida.
Você vai ouvir pessoas dizendo, olha, eu senti o Espírito me conduzindo aqui, me constrangendo do meu pecado. Eu senti o Espírito Santo agindo de várias formas. Mas você tem que ter, neste momento, clareza de entender que nem sempre é fácil você discernir aquela voz que é do Espírito da voz que vem do nosso próprio coração. Nem sempre é fácil. Ainda mais sabendo que o nosso coração ele é enganoso. Que ele pode nos enganar. Só há uma forma segura de você fazer essa distinção. De saber quando que é o Espírito Santo te guiando a algo ou quando é você mesmo. Comparando com as Escrituras. Quando eu sinto que o Senhor está me conduzindo, me guiando a algo, eu preciso comparar com aquela revelação segura e objetiva que eu tenho de Deus. Eu preciso buscar nas Escrituras a certeza de eu não estar sendo enganado por mim mesmo. Eu senti que Deus está me guiando para um novo trabalho. Eu senti que é Deus me mostrando que eu preciso aceitar uma oferta de emprego que apareceu. Mas a oferta de emprego exige que eu trabalhe todo domingo. A oferta de emprego pede que eu viaje a semana inteira e fique longe da minha família. Mas essa oferta de emprego eu vou ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Será que é Deus me conduzindo ou é o meu coração ganancioso e enganoso que está me dizendo isso? Esse é o ponto, irmãos. Você pode muitas vezes se sentir impelido por algo, mas você tem que aprender a discernir o que é de Deus mesmo ou o que é a sua própria vontade. Qual é a primeira coisa que Jesus disse que o Espírito Santo faria quando habitasse em nós? Convencer do pecado. Ele vai falar isso, João 16:8. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Nós não podemos afirmar que o Espírito Santo está me guiando ou está me conduzindo por meio de coisas sobrenaturais, maravilhosas, se em primeiro lugar eu não tiver uma profunda consciência do meu próprio pecado. Não há como dizer, Deus está me guiando, mas você ainda não se quebrantou por causa do seu pecado, você ainda não chorou o seu pecado. Compare sempre com as Escrituras. Busque evidências da ação de Deus na sua vida. De que forma, como o Espírito Santo nos age em nós. Convencimento do pecado nos leva a Cristo, nos aproxima da palavra, nos dá amor pela igreja do Senhor. É dessa forma. É assim que Deus age. É assim que o Espírito Santo age. Então nós temos que aprender isso. Mas aqui no texto, irmãos, nós podemos ver um bom exemplo da maneira como alguém estava atento à direção de Deus. Filipe, ele está atento aqui à direção que o Espírito Santo está dando na sua vida. Pastor, mas era mais fácil para ele. Ok, tempos diferentes. Mas aqui ele sabia da sua missão ali quando o Espírito estava guiando. Nós temos aqui Filipe sendo direcionado diretamente por Deus para encontrar ali com o eunuco. Mas o que adiantaria Filipe ter esse encontro se ele não soubesse qual era a sua missão? Lembram de Atos, capítulo 1, verso 8? Muitos dizem que Atos 1:8 é o resumo do livro de Atos. É o panorama de Atos. Onde Jesus, falando a última vez com os seus discípulos, ele falou assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós veremos que o livro de Atos é isso aqui. É o Espírito Santo saindo em missão, pregando em Jerusalém, na Judéia, Samaria e daqui para frente até os confins da terra. E olha que legal que é essa conexão, porque a região da Etiópia naquele tempo, lembra, eu expliquei semana passada, né? Fica ali ao sul do Egito, norte do Sudão atual. Não é a mesma Etiópia que hoje nós temos. Ela era uma região conhecida naquele tempo, sabe como? Os confins da terra.
Se você pegar as poesias de Homero, o famoso poeta grego, ele chama essa região nas suas poesias de os confins da terra. E olha só como é. Deus ele estava agindo aqui para que o evangelho chegasse em todos os lugares. Então o evangelho já tinha sido pregado em Jerusalém, já tinha se expandido pela Judéia, a recém chegou em Samaria e agora ele estava indo aos confins da terra. O que vocês acham que o etíope eunuco faria quando chegasse lá? É o primeiro grande missionário da história. É o primeiro cara que vai levar para outros lugares. Ele recebeu a mensagem e ele iria compartilhar naquela região que seria chamada os confins da terra. Mas retornando aqui para a questão da missão, Filipe ele tem total consciência do que ele precisa fazer. Ele sabe que Deus deu a ele a missão de falar de Jesus, de testemunhar sobre Cristo, de pregar o Evangelho. Mas o local onde isso aconteceria não foi planejado. Filipe ele pregou em Samaria não por escolha dele. Lembra o contexto? Filipe foi fugindo. Mas ele sabia que a sua missão era pregar o Evangelho. Agora, mais uma vez, Filipe está numa estrada não por escolha. Deus mandou ele lá. Certamente, se Filipe fosse escolher um lugar para pregar o Evangelho, ele não escolheria uma estrada onde não passa quase ninguém. Ele teria ido para um lugar onde haveriam multidões. Então nós vemos o Espírito Santo guiando ele, direcionando ele até lá. A única coisa que Filipe sabia de fato é que independente de onde ele fosse, da onde ele estivesse, a sua missão era qual? Pregar sobre Jesus. Eu não sei se você consegue perceber as implicações disso para nós. Irmãos, a verdade é que nós não escolhemos o local onde nós vamos estar. Como assim? Eu escolhi estar aqui hoje. Irmão, você escolheu onde você nasceu? Você escolheu a cidade, o local? Você escolheu onde você nasceu? Nós poderíamos ter nascido em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo. Qualquer época. Qualquer lugar. Às vezes a gente olha, por que eu fui nascer aqui no Brasil? Mas a gente poderia ter nascido na Coreia do Norte, era pior. Está ótimo aqui, graças a Deus por isso. E Deus nos uniu. Deus trouxe pessoas para perto de nós. Nós não escolhemos essa realidade, irmãos. Nós simplesmente nascemos. Se você crê na soberania de Deus, você nasceu onde Deus quis que você nascesse. Não foi uma escolha sua. Talvez, irmãos, com o passar da nossa vida, nós possamos tomar decisões e escolher mudar de lugar. Morar em outra cidade, por exemplo. Mas mesmo assim, na grande maioria das vezes, as circunstâncias que nos fazem mudar, elas fogem ao nosso controle. Fogem ao nosso controle. Pode ser, irmãos, que a falta de oportunidade de emprego te leve a mudar de cidade. Poxa, aqui eu não encontro emprego, então eu vou ir para outro lugar. Circunstâncias que não estão no seu controle. Pode ser que a presença de alguns familiares, eu tenho familiares meus que moram, eu vou morar lá porque eu tenho saudade deles. Vou morar perto deles. Pode ser que a violência de uma cidade grande te leve a pensar em mudar para uma cidade do interior. Tá difícil de viver aqui, vamos para um lugar mais calmo. Pode ser que eu simplesmente me sinta direcionado a ir. Mas independente de onde eu esteja, se eu creio em Jesus e sou um discípulo dele, se eu creio que há um Deus soberano que controla tudo e todos, eu preciso sempre ter a ciência de que o meu maior propósito e missão é levar Cristo aonde quer que Deus me leve. Nós temos exemplos aqui na igreja de irmãos que se mudaram para cá, que vieram morar em Passo Fundo, que vieram para mais próximo da igreja. Nós temos exemplo de irmãos que se mudaram de Passo Fundo para outros lugares. Eu lembro, nós temos o irmão Jonathan, que mora em Chapada, ele morava em Passo Fundo, e houve a oportunidade dele sair de Passo Fundo e ir para lá morar mais perto dos pais. Conta de trabalho, por várias questões. E eu lembro da conversa quando ele veio
se aconselhar comigo, pastor, será que eu devo ir? E todas as circunstâncias diziam que era bom ele ir. Ao sustento da sua família, estar perto dos pais, tudo era compreensível ali. E eu disse para ele naquele momento, olha, meu irmão, a partir de hoje eu tenho certeza que vai ter luz naquela cidade. Porque eu sei que as circunstâncias estão te levando para lá. Mas se as circunstâncias que não estão no nosso controle estão te levando, é sinal que o Senhor vai te usar lá. Existem pessoas lá naquela cidade que Deus quer alcançar por meio da sua vida. Se Deus está te levando, algo bom vai acontecer. Essa verdade, irmão, se aplica a todos nós. E não se aplica apenas à cidade que nós estamos. Isso se aplica ao lugar específico onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Entenda que foi o soberano Deus que te colocou no seu trabalho atual. Foi Deus quem te colocou na sua escola, morando com determinadas pessoas. E aí, então, você tem que se lembrar de qual é a sua maior missão, estando nesses lugares. E aí, talvez alguém diga, pastor, mas eu não consigo falar de Jesus no meu trabalho porque não é permitido. Olha, irmão, eu até acho difícil que isso realmente aconteça, um lugar que seja proibido de falar. Mas se esse for o caso, que então a sua conduta santa, que o seu proceder, possa refletir Cristo para os outros. Eu tenho total convicção de que o verdadeiro testemunho cristão, uma conduta de vida que aponta para Cristo, uma conduta irrepreensível, sempre abre portas para o Evangelho. As pessoas vão em algum momento perguntar, mas tu é diferente. Normalmente eles já perguntam, tu é crente? E já reconhecem alguns procedimentos. E aí você tem uma oportunidade. E aqui eu gostaria de dar também uma palavra específica para as mães. Você que passa o dia todo soterrada pelas suas obrigações comuns do lar. Cuidando da sua família, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, dos seus filhos. E aí você passa a semana inteira sem conseguir nem falar com ninguém. Porque simplesmente não dá tempo. Algumas até acumulando funções, né? Além do lar, trabalhando fora. E aí eu sei, irmãs, que muitas vezes você pode se sentir infrutífera. Talvez você sinta culpa de não conseguir nem ter tempo com o Senhor, porque você não consegue fazer o seu devocional diário. Mas nesses casos, lembre-se que Deus deu a você uma missão. Se hoje é essa a sua realidade, cuidar da sua família, filhos, cumpra com essa missão para a glória do Senhor. Lembre-se do privilégio e da responsabilidade que Deus te concedeu na tarefa de conduzir filhos pelo caminho estreito. Auxilie o seu marido da melhor forma possível. Faça isso como que ao Senhor. E se o mundo te despreza, se o mundo diz que você é louca em escolher essa vida de mãe, de dona de casa, lembre-se que antes disso o mundo considerou Cristo como louco. Lembre-se de que o Evangelho ele é loucura para aqueles que se perdem. E alegre-se no Senhor. Alegre-se no privilégio que você tem de muitas vezes sofrer por Cristo. Porque essa vida é muitas vezes feita de sofrimento. Deus não nos deixou neste mundo por acaso. Deus não nos deixou aqui para que nós fôssemos desfrutar só de coisas boas e agradáveis. O cristão está neste mundo em missão. Alguns o Senhor vai direcionar para a linha de frente do Evangelho. Alguns o Senhor vai chamar para serem missionários em terras distantes. Mas a maioria de nós, irmãos, para a maioria de nós, o campo missionário será onde Deus nos colocou hoje.
O que você precisa fazer é, em primeiro lugar, estar ciente da sua missão como cristão. Você tem que estar ciente de que você está neste mundo para dar testemunho sobre Jesus. Para pregar, para anunciar as boas notícias sobre a salvação que há somente em Cristo. Este é o primeiro passo para que você possa estar pronto para agir conforme a direção de Deus. Para que você possa estar pronto a aproveitar as oportunidades do discipulado. Essa sensibilidade, essa clareza em relação à missão, ela tem o potencial de transformar meros encontros casuais em momentos únicos de impacto e evangelismo. Então esteja sempre ciente da sua missão. Se você é crente, saiba, você é um missionário neste mundo. Não importa onde você esteja. Você é canal da revelação das boas notícias para as pessoas. Mas além de estar ciente, irmão, você também precisa estar preparado para a missão. E aí o verso 30 vai continuar nos contando. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Felipe ele se dirigiu até a carruagem que certamente seguia um ritmo lento. A não ser que ele fosse um atleta para conseguir acompanhar e conversar. Então, ele estava num ritmo lento, ele foi lá, conseguiu acompanhar, ainda ter esse diálogo com aquele homem que estava no interior da carruagem. E de cara, Felipe percebe os planos do Senhor. O etíope estava lendo o profeta Isaías. Mas como Felipe sabia disso? Imagina alguém estar lendo um texto bíblico sem te dizer que texto é. Você seria capaz de determinar? Você está lendo o profeta Isaías. Esse é o ponto. Felipe sabia que era Isaías porque ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele sabia especialmente aqueles textos que falam claramente sobre a vinda do Messias. Que oportunidade maravilhosa. Pensa só, irmãos. Que oportunidade maravilhosa para se compartilhar o Evangelho. Para cumprir com a missão cristã. Felipe vai com ousadia. Felipe ele não está falando com qualquer pessoa, digamos assim. É uma pessoa de alto escalão, nós vimos. Era alguém importante. E aí ele pergunta ousadamente, o Senhor entende o que está lendo? E por que ousadamente, irmãos? Porque talvez isso soe ofensivo para algumas pessoas mais importantes. O Senhor entende isso? Muito bem poderia dizer aqui o eunuco, olha, quem é você para questionar o que eu entendo ou não entendo das coisas? Esse livro é meu. Poderia, com orgulho ali da posição que ocupa, dizer, olha, não. Mas Felipe ele não quer ofender, ele quer se colocar à disposição. Ele quer ajudar o homem ali no entendimento. Então a oportunidade que se apresenta para Felipe, ela é singular aqui. Ele está diante de uma pessoa que não só está aberta a ter uma conversa espiritual. Essa pessoa está lendo as Escrituras. E deseja aprender dela. É o sonho do crente encontrar alguém assim, né? Alguém que não só queira ter uma conversa espiritual, mas que esteja ali interessado em aprender a Bíblia. Mas tem algo fundamental aqui. Algo que vai ditar o rumo da conversa. De nada adianta a oportunidade de se apresentar diante de Filipe se ele não fosse capaz de lidar com os questionamentos. Filipe, ele precisaria estar devidamente preparado para este encontro. Preparado para essa missão que Deus confiou a ele. E Filipe estava. Filipe conhecia o texto bíblico. Ele sabia o que estava sendo lido. Ele tinha conhecimento sobre aqueles textos. Ele sabia como Isaías apontava para Jesus. Ele era capaz de explicar a Escritura com clareza. Então essa é a segunda lição que nós retiramos daqui. Além de estar cientes da nossa missão, nós precisamos estar preparados para ela. Lá em 1 Pedro 3,15, o apóstolo, ele exorta a igreja, os cristãos, a estarem sempre prontos a responder a qualquer um que pedir
Qual é a razão da esperança que há em nós? Pedro diz, olha, esteja sempre pronto a responder se alguém perguntar por que você crê em Jesus. Nós temos que estar prontos a falar de forma racional. Não é dizer, eu creio em Jesus porque Jesus é o meu tudo. Eu creio em Jesus porque só Jesus é capaz de salvar. Mas por que só Jesus? Nós temos que ser capazes de explicar de forma compreensível. De apresentarmos argumentos. De mostrarmos os motivos que nos levaram a crer. Os motivos que nos fazem ter esperança na vida eterna. Mas para isso, irmãos, é preciso conhecer. É preciso aprender. É necessário manusear a Bíblia. Você precisa ler ela diariamente. Leia toda ela em um ano. Irmãos, leitura anual devia ser obrigação para o crente. Você precisa ter essa prática na sua vida. Está quase chegando o fim do ano. Se você não fez a leitura, ou se não está fazendo, ponha como meta. Eu vou ler toda a Escritura em um ano. Plano bíblico de leitura tem aos montes na internet. Mas basta você ler 5 capítulos por dia, você vai ler com folga até o final do ano. Coloque isso como algo inegociável. A partir deste ano, eu vou começar a ler a Bíblia inteira. E farei isso até o Senhor voltar. Até o fim da minha vida, eu vou ler todo ano a Escritura. Você precisa conhecer as doutrinas. Irmãos, nós temos orado semanalmente a liderança da igreja para que os irmãos tenham a consciência da importância do culto de quarta. Tem sido motivo de oração para nós. Porque a gente crê que a quarta-feira não é algo assim, se der, deveria ser algo valorizado. É um momento onde eu tenho para aprender as doutrinas, para me aprofundar, para conhecer mais, até para fazer pergunta, tirar minhas dúvidas. Deveria ser valorizado. Porque se nós não valorizarmos o ensino, as doutrinas, a Bíblia, nós nunca seremos capazes de fazer o que Filipe fez. De ver alguém perdido nos assuntos da Bíblia e sermos capazes de explicar. De encontrarmos pessoas em dúvida, querendo aprender, mas não sabermos ensinar. Nós temos que nos capacitar para isso. Imagine, irmãos, um médico que não estuda e não se atualiza na medicina. O cara fez a faculdade e parou. Agora eu só vou ser médico. Será que ele vai conseguir cuidar dos seus pacientes? Irmãos, é a mesma coisa com o crente. Se o cristão ignora as Escrituras, ele nunca estará preparado nem para enfrentar os desafios da sua própria vida. Quanto mais para compartilhar a fé. O cristão ele tem que entender que a Bíblia é o seu manual de instrução. Sem ela, nós estamos perdidos num mundo que precisa desesperadamente da verdade. Na parábola do semeador, Jesus nos ensina que a semente ali é o Evangelho. E o Evangelho é uma mensagem compreensível, que fala sobre pecado, que fala sobre os efeitos do pecado, que fala sobre um Salvador, que nos dá a esperança eterna. E Jesus diz que essa semente, ela é fundamental no processo da salvação. Se nós não conhecermos as Escrituras, se nós não formos capazes de explicar o Evangelho com clareza, é por isso que essa é a primeira pergunta da entrevista de novos membros. Fale, explique para nós o Evangelho de maneira breve. Porque se a pessoa não tiver clareza, ela não souber explicar o que é o Evangelho, ela precisa voltar lá para o início. Os fundamentos mais básicos da fé. Nós temos que ser capazes de plantar essa semente no coração das pessoas. Essa é a nossa missão. Se nos falta conhecimento, o resultado disso, irmãos, são oportunidades perdidas. Imagina você encontrar um etíope eunuco na sua vida, querendo aprender, mas você não ser capaz de ensinar. Pensa que oportunidade que foi perdida. Então, queridos, como Filipe, cada um de nós deve estar preparado.
Deve estar preparado. Nós devemos ser capazes de levar alguém que na maioria das vezes não conhece nada a entender melhor a palavra. Essa é uma responsabilidade, mas é um privilégio que Deus nos dá como cristãos. E eu não estou dizendo que você tem que ter todas as respostas, nenhum de nós tem, irmãos. Nos meus discipulados, com os irmãos em casa, e várias vezes eu digo para eles, olha irmãos, eu não sei a resposta sobre isso. Eu não sei. Deus não nos deu essa resposta. Tem certos assuntos que Deus se cala. Não significa ser aquela pessoa que sabe tudo, não. Mas que você sabe o fundamental. Aquilo que é necessário para que uma pessoa possa crer, a verdade básica do Evangelho. Se você sabe isso, se você consegue explicar o que é o Evangelho, você já sabe muito mais do que a maioria das pessoas que permanece sem esperança e sem Cristo. Ah, pastor, mas eu me sinto inseguro. Irmão, talvez a sua insegurança seja porque você tem investido muito pouco tempo nas Escrituras. Você tem se dedicado pouco. Crie uma rotina diária. À medida que você vai acumulando conhecimento, vai anotando versículos, ideias, histórias bíblicas que você acha que pode usar para falar de Cristo com os outros. Fazer isso, irmãos, não só vai aumentar a sua fé, vai fortalecer a sua fé, mas também vai prepará-lo para essa missão. E aqui eu quero direcionar uma palavra mais aos jovens. Eu sei, irmãos, eu sei que vocês muitas vezes podem se sentir extremamente pressionados a seguir essa cultura, a seguir o mundo, a seguir esse padrão que é imposto, um padrão de conduta, um padrão de moda, da forma como se vestir, um padrão no linguajar. Para resistir a essas coisas, irmãos, somente a Bíblia pode te ajudar. Somente o conhecimento das Escrituras pode te proteger dessas influências. Escolha um versículo bíblico por semana e memorize ele. Escolha um versículo e reflita e tente aplicar em como esse texto da Bíblia pode me ajudar nas questões comuns, na escola, o bullying, os conflitos, o uso das redes sociais, que na grande maioria das vezes não glorifica a Deus. A necessidade que o jovem tem de aprovação. Será que eu preciso da aprovação dos meus pares? Ou eu deveria buscar apenas a aprovação do Senhor, dos meus pais? Quando você se sentir pressionado por este mundo, a seguir as mentiras que ele prega, use as verdades bíblicas para te fortalecer na fé. Use o que você tem aprendido como um ponto de contato para evangelizar, para incentivar e encorajar os seus colegas a também conhecerem a palavra. Mostre as bênçãos que é viver em Cristo. E mostre a diferença para esses jovens que estão perdidos e uma cultura secularizada, que vive mentindo para eles sobre coisas que eles de fato não precisam. Então, como discípulos de Jesus, nós temos que estar sempre cientes da nossa missão e preparados para ela. A partir disso, então, vá para a ação. Faça discípulos. O último versículo que nós vamos ver aqui é o versículo 31. O texto diz, ele respondeu. Aqui o eunuco respondendo a Filipe. Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Filipe estava ciente da sua missão como cristão. Filipe foi guiado ao Espírito Santo até este momento. Mas ele estava preparado para isso. E a partir da resposta do eunuco, Filipe percebeu que as portas do discipulado estavam abertas. Discipulado, irmãos, diz respeito a um relacionamento de aprendizado. É isso. A gente fala bastante sobre discipulado aqui na igreja, e a gente, quando fala esse termo, a gente está falando disso, um relacionamento de aprendizado. Alguém está ensinando, outro está aprendendo. Os discípulos de Jesus
se você é crente, você é um discípulo de Jesus, são aqueles que desejam aprender sobre Jesus. São aqueles que desejam ouvir Jesus, seguir o exemplo de Jesus em suas vidas. O discipulado cristão, ele tem como principal objetivo levar as pessoas até Cristo. O cristão, ele não faz discípulos de si mesmo. Eu não estou discipulando pessoas a serem discípulas de Fernando. Eu dou discipulado para que sejam discípulos de Cristo. Para que sigam a Cristo, não a mim. E essa dinâmica está aqui no texto. Filipe percebeu que ele estava lendo as Escrituras. Imediatamente ele se coloca à disposição. Você entende o que está lendo? Isso aqui é quase enorme. Quer que eu te ajude? Você está conseguindo compreender? Filipe, ele era um judeu. Certamente o etíope reconheceu isso. Reconheceu que ele era um judeu. E por isso ele sabia que Filipe, como um bom judeu, ele conhecia o texto bíblico. Ele conhecia as Escrituras. Então, quando ele diz aqui, como poderia entender se alguém não me explicar? Isso aqui é um apelo ao discipulado. É como se ele dissesse, por favor, me ensine. Como eu vou poder aprender se alguém não me explicar? Me explique, por favor, então, o que está dizendo. Ou seja, ele se mostra aberto, disposto a dedicar o tempo que for necessário para aprender a verdade. Isso era tudo que Filipe precisava ouvir. E aí, imediatamente, vai iniciar o discipulado. Filipe, ele vai passar, a partir de agora, a explicar o texto bíblico, a demonstrar como tudo que o profeta Isaías tinha falado ali se relacionava com Cristo. E depois, ele foi a outros textos e explicou tudo acerca da fé cristã. Irmãos, essa é a maneira como Deus planejou que a sua palavra, o testemunho de Jesus, o evangelho, avançasse no mundo. É por meio do processo de discipulado. Um ensina, um compartilha, um testemunha de Cristo para o outro. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala em Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando eles. Nós podemos pensar que o discipulado, ele se resume a um encontro formal, um estudo bíblico que é feito de forma individual. Mas, irmãos, toda a dinâmica da vida congregacional, ela é pensada intencionalmente como formas de discipulado. O discipulado, ele ocorre em grupos grandes, em grupos pequenos, no nível pessoal, pessoa com pessoa. Na vida da igreja, tudo é pensado sobre a ótica do discipulado. O culto aqui agora, irmãos, é discipulado. É a dinâmica. Um texto bíblico sendo explicado. E aí você vai aprender mais sobre Cristo por meio do ensino bíblico. Você pode fazer um grupo específico no lar para fazer um discipulado. Você pode ter famílias simplesmente se encontrando para compartilhar uma refeição. Isso também deve ser discipulado, irmãos. Também deve ser uma troca de conhecimento sobre Cristo. O foco da nossa vida deveria ser sempre compartilhar sobre Cristo. Compartilhar sobre a Bíblia. O que Deus tem feito. O foco da nossa vida deveria ser essas verdades fundamentais da fé, que nos cercam de esperança e que edificam. Tudo deveria ser discipulado para nós. E aqui eu vou citar um pequeno conceito aqui dito por John MacArthur, pastor. E ele diz assim, o evangelho que Jesus proclamava era um chamado ao discipulado. Um chamado a segui-lo em obediência submissiva. E não um mero apelo que se fizesse uma decisão e uma oração. Parece que o evangelho ele se resumiu a uma decisão que você faz uma vez na vida. Mas não, o evangelho é discipulado, é uma vida de fazer discípulos, de aprender, de conhecer para tornar Deus conhecido. E ele continua, a mensagem de Jesus libertava as pessoas da sua escravidão do pecado, ao mesmo tempo que confrontava e condenava a hipocrisia. Ou seja, não procure o discipulado cristão se o seu objetivo é só ouvir coisas agradáveis. Não procure o discipulado cristão se você quer ser apenas consolado, afagado.
Apenas ter uma pessoa para desabafar. Não, irmãos. A postura do discipulando deve ser semelhante à do eunuco do texto. Eu quero aprender. Eu quero conhecer melhor as Escrituras. Eu quero conhecer todas as verdades sobre Cristo. Eu quero seguir a Ele. Isso não significa tirar o cérebro e deixar em casa. Não, irmãos. Eu sempre digo, você deve investigar tudo. Você deve questionar, você deve buscar entender. A fé cristã não é um salto no escuro. Apenas creia, não questione. Não, o evangelho é compreensível. É óbvio que no fim das contas a fé vai ser fundamental. Nós estamos estudando sobre Deus. Alguém que é eterno, infinito, todo-poderoso. Nós não devemos imaginar que nós vamos entender tudo logicamente. Nós falamos de coisas espirituais que a Bíblia diz se discernem espiritualmente. Mas o fundamento dessa mensagem é muito claro. A mensagem central do Evangelho é simples. Lá em 1 Coríntios 15, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo nos diz o cerne do Evangelho. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, vocês creram. E vocês continuam firmes, ou seja, eles continuam crendo nele. Por meio dele, vocês também são salvos. É por meio do Evangelho, dessa mensagem. Se retiverem a palavra, assim como tal, preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E aí ele fala o que é o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Diz, você tem que crer que Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo e morreu pelos seus pecados. Você tem que crer que Ele ressuscitou. Você crê? Você deposita a sua confiança e esperança nisso? Esse é o cerne que você precisa entender. Em algum momento, a partir do momento que você crê, você vai se tornar um discipulador. Mesmo que você não perceba isso. Você vai se ver em algum momento ensinando alguém. Compartilhando com alguém. Aconselhando uma pessoa. Você vai se ver em algum momento evangelizando. O ideal é que você faça isso de forma intencional. Chame alguém para andar próximo de você. Chame alguém para ter encontros regulares, para ler a Bíblia juntos. Para orar junto. Para ler algum bom livro cristão junto. Faça isso porque você foi chamado a ser um discipulador. Cada encontro intencional que você faz é uma oportunidade, uma chance de fazer outra pessoa enxergar melhor a Jesus. A poder abraçar essa fé de maneira mais clara. Então, todos nós temos que abraçar a nossa responsabilidade como discipuladores. Usar esse privilégio que Deus nos deu para transformar vidas. Ao mesmo tempo em que nós estaremos cumprindo com a nossa missão. Mas pastor, meu círculo de amizade é muito restrito. Eu conheço poucas pessoas e a maioria não está nem afim de ouvir Jesus. Comece na sua casa. Comece dentro de casa. Você tem uma oportunidade incrível de evangelizar seus filhos, seu cônjuge. Dedique momentos para ensinar a Bíblia em família. Faça isso. Pegue histórias bíblicas que se encaixam nos desafios que vocês enfrentam. Amor, perdão, resolução de conflitos. Irmãos, isso não só vai fortalecer o seu próprio entendimento na palavra, mas vai criar um ambiente de encorajamento, de apoio à fé. Às vezes parece que o cristão ele quer ganhar o mundo para Cristo, mas ele esquece os da sua casa. Ele esquece os seus familiares, ele esquece os seus amigos mais próximos. Mas lembre-se do que Deus disse lá em Deuteronômio 6, 5, 7. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração,
de toda a tua alma, com toda a tua força. Essa é a obrigação de todos nós. Amar a Deus com todo o nosso ser. E aí ele diz na sequência, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração, porque você ama a Deus de todo o coração. E você as inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, o tempo todo o que deve sair da nossa boca é palavra, é conselhos que vêm da parte de Deus. Então, querido, se você tem essa oportunidade, reserve um tempo intencional de discipulado na sua casa. Chame daqui a pouco um amigo, um membro da família, um vizinho e faça um estudo bíblico semanal. Explore as Escrituras juntos. Compartilhe as suas lutas. Faça perguntas sobre a fé. Orem juntos. Essa prática, irmãos, pode transformar o seu lar. Pode trazer grande crescimento espiritual. Pode fortalecer o vínculo da família. E mais uma vez eu vou falar aos jovens, porque eu sei que nas escolas os relacionamentos são desafiadores. Desafiadores. Você pode muitas vezes se sentir perdido entre tribos, entre modas, mas busque intencionalmente encontrar um grupo de amigos do qual você tenha liberdade para falar de Deus, para falar sobre a Bíblia. De pessoas que não simplesmente menosprezam, mas que estão abertas a ouvir, que deixam você falar. Considere se transformar um discipulador de seus amigos. Falar sobre Cristo e explicar o porquê você crê em Cristo. Por que você tem tido fé na palavra de Deus. Isso vai te ajudar a ter uma rede de apoio, enquanto você enfrenta essas questões do dia a dia. A pressão do mundo, a pressão dos outros colegas, os dilemas morais que existem dentro de uma realidade de um ambiente escolar. Agora, se você também deseja se aprofundar na sua vida cristã e também se aproximar dos seus irmãos em Cristo, o meu conselho é se envolva mais ativamente nos ministérios da igreja. Você pode perguntar para os pastores, para algum irmão mais maduro, como é que você faz para ajudar mais nas atividades da igreja? Irmãos, isso não só vai ajudá-los a construir relacionamentos mais significativos, mas também vai permitir que você pratique o discipulado na prática, porque servir também é discipulado. Servir é seguir os passos daquele que mais serviu neste mundo. Se envolva com os ministérios. Eu fiquei muito feliz quando um dos ministérios resolveu fazer uma confraternização entre os membros do ministério. É uma simples atitude de um irmão dizendo, vamos se reunir hoje, o pessoal do ministério aqui, vamos fazer uma coisa juntos. E aí o pessoal foi, se reuniu, foi um tempo maravilhoso de comunhão, de compartilhar, de coisas simples do cotidiano, mas que nos fortalecem, que nos unem. Considere isso. Considere se transformar um discipulador dos seus amigos. Considere. Então, queridos, os versículos que hoje nós analisamos, hoje eu vou conseguir terminar em 1 hora. Vou conseguir botar um cronômetro aqui no computador. Falta 2 minutos para 1 hora, vai dar certo. Os versículos que nós analisamos hoje nos apresentam o discipulado em ação. Nós vimos aqui, por meio do encontro de Felipe com o eunuco, que nós precisamos sempre estar, em primeiro lugar, cientes da nossa missão. Como cristãos, nós precisamos saber que nós não estamos a passeio. O Senhor nos deixou encarregados de uma missão. E essa missão diz respeito ao testemunho cristão. Pregação do Evangelho, fazer discípulos de Jesus. Mas para isso, em segundo lugar, nós precisamos estar preparados para a missão. É necessário capacitação. Não apenas aquela que o Espírito Santo nos concede, mas nós precisamos nos esforçar em conhecer cada vez mais. Nós temos que ser capazes de tornar Deus conhecido
por meio de uma mensagem compreensível. E em terceiro lugar, se nós seguirmos os 2 passos, só nos resta a ação. Faça discípulos de Jesus. Busque ativamente, busque intencionalmente relacionamentos de discipulado. Comece, se for possível, na sua casa, com seus familiares, e aí então vá para além deles. Leve Cristo para o lugar onde o Senhor tem te colocado no momento. Seja a luz onde quer que você esteja. E aí, por fim, irmãos, eu quero encerrar com algumas perguntas para que você possa meditar durante o dia, quem sabe durante a semana. A primeira delas é: você crê de fato no Senhor Jesus? Você já compreendeu essa mensagem maravilhosa que está presente nessa rude cruz? Você compreendeu sobre o seu pecado? Você entende que Jesus é a única esperança de salvação que nós temos? O Deus que se fez carne e habitou entre nós e entregou a sua vida em nosso lugar? Você já crê em Cristo como único e suficiente Salvador? Se sim, você tem uma missão. E o que significa para você saber que você tem uma missão? O que isso muda a sua forma de ver a vida? Sua maior missão não é ser o cara mais famoso e rico do mundo. Sua missão é levar a Cristo. É pregar a Cristo onde quer que Ele tenha te colocado. E de que maneira você pode buscar no dia a dia se preparar para essa missão? O que está faltando para que você seja ainda mais capaz de compartilhar sobre Jesus? Como que você pode transformar os seus encontros casuais do dia a dia em oportunidades de falar sobre Cristo? Pergunto ainda mais: você está atento às oportunidades que Deus tem lhe dado? Você está atento? Ou você tem desperdiçado oportunidades que o Senhor lhe deu? Quais são as formas práticas de discipulado que você poderia implantar desde já na sua vida? Será que você poderia fazer um discipulado com o seu esposo, com a sua esposa? Será que você não poderia fazer um discipulado com os seus filhos? Fazer isso com uma prática? Com seus parentes próximos? Com alguns amigos? Com seus colegas de escola? Que mudanças práticas você pode implementar na sua rotina para garantir que você esteja fazendo essa missão? Você está ciente? Você está preparado? Então, faça discípulos. Faça como Felipe. Faça discípulos. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez que nos reunimos aqui, Senhor, em torno da Tua Palavra. Mais uma vez estudando o livro de Atos. E nós cremos que o Senhor tem nos guiado e nos direcionado na verdade. E que tudo aquilo que temos aprendido possamos de fato colocar em prática. Que cada um de nós aqui possa, em primeiro lugar, crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que nenhum de nós aqui saia sem ser convencido pelo Teu Santo Espírito acerca do pecado, da necessidade que temos de um Salvador e de que Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, é esse que veio ao mundo nos salvar. Não deixa, Pai, que nenhum de nós se perca. Que nenhum de nós seja apenas convencido de algo, mas não convertido pela ação do Teu Santo Espírito. E que a partir disso, cada um de nós tenha ciência da sua missão, entender que nós não estamos nesse mundo apenas para desfrutá-lo, por mais que isso seja de alguma forma parte da sua bondade conosco, mas que nós estejamos cientes de que nós somos pregadores. Todos nós aqui, missionários, onde o Senhor nos colocou, o Senhor tem a intenção de que sejamos luz, a luz de Cristo para o mundo. Nos ajuda então, Senhor. Nos ajuda a buscarmos, estar sempre preparados àquelas oportunidades que o Senhor coloca em nossa vida. Que não desperdicemos nenhuma só dessas. Que possamos estar sempre atentos ao mover do Espírito conosco e aquelas pessoas que o Senhor tem colocado perto de nós. E aí então, nos leva à ação, Pai.
Que sejamos verdadeiros discipuladores. Que a gente possa entender do custo que isso tem, Deus. E que a gente possa abrir mão de muitas coisas na nossa vida em favor disso. Porque o discipulado exige tempo, exige disposição, exige tantas coisas de nós, Deus. E muitas vezes nós nos acomodamos. Nos acomodamos na nossa rotina e muitas vezes não estamos dispostos a ir além dela. Então nos ajuda, Pai. Abre os nossos olhos para tudo isso e que possamos de fato cumprirmos com a Tua missão. Que possamos ser verdadeiros discipuladores. Para a Tua honra e glória. Em nome de Cristo oramos. Amém.